E falando um pouquinho mais sobre o judiciário, pessoal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o processo sobre a descriminalização da posse de maconha estará na pauta de julgamento da Corte no ano que vem. Só que a ação que trata da descriminalização do aborto deve ficar de fora desse calendário de discussões. Barroso disse que vai ainda pensar quando que ele deve incluir isso na pauta. De que forma que esse tema, que esbarra muito na questão do Congresso também, e que o Congresso já sinalizando para o Supremo que, olha, você está ultrapassando uma barreirinha aqui que pertence a gente, como é que isso vai gerar um início de 2024 tranquilo entre ambos os poderes, hein, Gustavo Segré? Falta um voto. Falta apenas um voto para essa questão da maconha. E, lógico, a ex-ministra Rosa Weber colocou o seu voto para mostrar para a sua base, não sei, talvez de promessa em algum momento, que ela era a favor da descriminalização do aborto. Não é uma pauta necessária e o fato de não incluir essa pauta, incluindo a despenalização, a discriminação do usuário de maconha, ele pode fazer uma questão de eu breco essa e tenho a necessidade de trabalhar nessa outra. Numa tentativa, talvez, de não contrariar tanto o Congresso, mas eu acho que o Congresso não vai ficar com os braços cruzados, vendo de novo essa interferência do Supremo Tribunal Federal numa questão que deveria ser uma pauta do Congresso Nacional. Que foi, Dávila? Não, é exatamente isso. Aliás, o Congresso está discutindo esse tema. Isso aí é uma repetição desse péssimo filme do marco temporal. Sim. O Congresso está discutindo, o Supremo vai, avança o sinal, toma uma decisão, aí o Congresso tem um outro entendimento e a gente começa com essa briga entre os poderes. O Supremo já deu um voto lá que o Congresso não gostou, já começou a colocar isso em discussão. Se o Supremo atropelar o Congresso, vai acontecer exatamente o que aconteceu no marco temporal. E aí a gente vai ficar vivendo esse limbo da insegurança jurídica por todas as coisas. Então, vamos esperar o Congresso manifestar a sua visão sobre a questão da descriminalização das drogas, para depois o Supremo entrar, porque senão nós vamos continuar nesse bate-boca entre os poderes, essas trombadas entre os poderes, que só piora a qualidade da segurança jurídica no país. E a gente está falando nesse caso, Nelson Kobayashi, de pauta de costume. Quando chega o assunto pauta de costume no Congresso, normalmente o governo sai perdendo. Sai porque o Congresso, em relação aos costumes principalmente, é muito conservador. Até negocia esse conservadorismo em relação às questões econômicas e tal, mas em relação aos costumes, droga, sexualidade e essas outras pautas, eles barram. E eu quero comentar em relação ao que vem decidindo o STF agora, com uma pausa em relação à descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. A capa do livro está escrito descriminalização do porte para uso, mas o conteúdo é, na verdade, descriminalização do tráfico de drogas, em especial porque o Supremo está colocando um limite de 60 gramas para o usuário. Significa dizer que você vai poder traficar até 60 gramas. É isso que vai acontecer na prática. Porque se é esse o critério, muito equivocado em relação à técnica penal, você falar que a quantidade de drogas é que vai delimitar se é uso ou se é tráfico, você está abrindo uma porteira perigosíssima para o tráfico de drogas e, pior, para o tráfico de drogas na frente de escola, onde não se vende mesmo mais do que 60 gramas. É de pouquinho. Muito porque envolve os aviãozinhos, aqueles que estão passando droga de pouco em pouco. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte dessa decisão? Vai ser muitos traficantes vendendo droga de 50 em 50 gramas. Quer dizer, e aí? De alguma forma, a criminalidade vai achar um jeito de estar dentro da lei, então. É claro, é claro, porque se for pego, não. Eu sou usuário, estou com 50 gramas. Guarda um quilo em algum lugar e vai separando de 60 gramas. Aí, se for pego, fala, não, sou usuário. Exato. Não estou traficando. E quando todo mundo sabe que o que diz se é tráfico ou se é uso, é o verbo que está na lei. Você vender é tráfico, ainda que seja 1 grama, ainda que seja 10, ainda que seja 15. Você portar para uso próprio é porte para uso próprio, ainda que seja 1 quilo. Essa é a questão. Então, tem outras circunstâncias. O local em que a pessoa é pega, o histórico que ela tem, se ela tem antecedente ou não por tráfico de drogas, as testemunhas, o movimento que é feito. Todo o contexto em que a situação está inserida é que vai dizer se é tráfico ou se é uso, não necessariamente a quantidade, como vem decidindo o STF.
5 horas em ponto, estamos de volta aqui com 3 em 1 e você que chega pela rádio, bem-vindo e bem-vinda. Que bom ter a tua companhia por aqui, trazer os assuntos e fazer com que você os escute de maneira crítica com a ajuda aqui dos nossos comentaristas. Para você que nos ouve, temos aqui Nelsinho Kobayashi, Gustavo Segré e também Luiz Felipe Dávila nesse plantão de Natal que está chegando na metade. Estamos firmes e fortes. Falando ainda da descriminalização, então, da posse, né, do uso da posse do uso de drogas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que deve pautar isso já para o começo de 2024. Os trabalhos voltam ali em meados de fevereiro, quando deve tomar posse também o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que passou na sabatina do Senado. Agora, o Nelsinho estava explicando que essa quantidade que está sendo delimitada ali poderia servir, inclusive, para o aumento do tráfico de drogas aqui no Brasil, exatamente porque essas pessoas que já fazem esse trabalho de vender em poucas quantidades se aproveitaria disso que seria delimitado pelo Supremo Tribunal Federal para fazer o negócio crescer. O Nelson está correto. Na verdade, ao delimitar assim, 60 gramas, o que você está fazendo é delimitando o tamanho do aviãozinho do traficante. É isso aí, para ele ficar na legalidade. É um absurdo, não é nada... Olha, essas medidas só ajudam a piorar a qualidade da lei no Brasil. Porque isso vai fazer com que aconteça o quê? Vai aumentar o consumo de droga, pô. Porque agora você está legalizando o tráfico em até 60 gramas. É exatamente a colocação que o Nelson fez. Então, é preciso esperar o Congresso. Por isso que o Congresso está discutindo esse tema. E não pode atropelar o Congresso para nós não cairmos novamente na armadilha da disputa entre judiciário e legislativo e interpretar qual é a lei que pega. Porque se o Congresso decide uma coisa, o Supremo decide outra, o que vale? Então, nós temos de esperar, tem que ter calma, ministro Barroso, não tem que colocar em votação nada. Deixa lá, espera o Congresso avaliar como é que ele entende esse tema, para depois isso ser decidido no Supremo Tribunal Federal. Para a gente arrematar, Gustavo Segré, depois desse recado que foi dado pelo Senado sobre decisões monocráticas para o Supremo Tribunal Federal, você acredita que o Supremo vai continuar comprando, entre aspas, algum tipo de briga em outros temas que também são de discussão ou que estão ali dentro do Congresso Nacional hoje? Na minha opinião, tem assuntos que não podem ser evitados. Por exemplo, a despenalização do uso de usuário de maconha. Por quê? Porque já falta um voto, porque já votaram muitos ministros. No caso do aborto, o ministro Barroso já indicou, não vou entrar nessa briga, não vale a pena. Mas ele tem um problema aí de potestade, até de autoridade. É decir, se eu agora, como Supremo Tribunal Federal, deixo esse assunto na votação do jeito que está, estou aceitando que o poder está no Congresso. E aí estamos falando de egos, estamos falando de aquele poder que cada um dos poderes se detenta a si mesmo. Então é uma questão, nesse ponto em particular, eu não vejo que tenha outra opção que pautar, torcendo que o Congresso não entre no mérito, não brigue por essa questão e possa eventualmente legislar parecido com o que o Supremo determinou. Mas vai entrar, né? Vai, lógico que vai. A gente está falando que as duas grandes bancadas da Bíblia e da Bala levam essa questão de droga muito a sério e eles têm um número significativo de parlamentares. Então, quer dizer, é arrumar encrenca com o legislativo. É esse o ponto que eu estou dizendo. Gente, é hora de pacificar o país e parte dessa pacificação começa por um entendimento melhor entre os poderes sobre essas questões importantes. Quer arrematar algo, Nelsinho? Não é isso, mas eu só queria dizer que a bancada da Bíblia, da Bala, a bancada conservadora do Congresso Nacional é reflexo exatamente da sociedade. Porque se você fizer uma consulta pública com a sociedade toda, imagino que o resultado não seja muito diferente do que decidiria o Congresso, em especial em relação a essas questões dos costumes. Se você fizer uma consulta pública, provavelmente o resultado seria o mesmo do Congresso Nacional, de preservar esse conservadorismo em relação, em especial, às drogas.